todas y todos, gracias por acompañarnos hoy. Mi nombre es Samuel Toro Palma, gerente en Simnetics. Hoy nos acompañan Ana Luisa Neca, Juan Rojas Saavedra, Paula Gianetti, para conversar sobre emprendiendo la transformación a partir de las personas. Un tema que pone en el centro de la conversación a las personas, como actor fundamental en cualquier proceso de transformación. Les agradecemos a todos quienes nos acompañan y están conectados. Les recordamos que está habilitada en la plataforma Zoom la función de traducción en 2 idiomas, español y portugués. Por otra parte, durante la conversación, todos quienes nos acompañan podrán participar. Para ello, los invitamos a efectuar sus preguntas a través del botón Preguntas y Respuestas presente en sus pantallas. Me gustaría partir pidiéndoles a cada uno se presente, por favor. Ana. Oi, pessoal. Tudo bem? Estou bem feliz de estar aqui hoje. Queria agradecer muito o convite da Simnetics, nas pessoas da Carlota e do Anderson e do Samuel, que me receberam super bem e que abriram a oportunidade da gente estar junto hoje, né? Numa semana tão desafiadora, especialmente para as mulheres no Brasil, e que a gente continua tendo que provar que um estupro culposo ele não existe, e também para todas as pessoas no mundo, especialmente para quem está no sul global, como a gente, que está aí esperando o resultado de umas eleições que vão dizer um bocado de onde a gente está e para onde a gente está indo, né? Eu gosto muito de uma expressão ou de um pensamento que o Galeano traz, né? Que eu queria muito que as pessoas que estão tentando fazer o mundo que o Galeano nos contou que existe, né? Quando ele diz que esse mundo está grávido de um outro muito melhor, eu espero que as eleições americanas nos contem que esse parto seja próximo e que a gente consiga ter mais notas como esse evento está trazendo aqui, né? De transformação e de impacto positivo e de um lugar melhor para as pessoas viverem no mundo. O meu desejo para essa 1 hora é que a gente converse juntos para poder expandir o olhar sobre a possibilidade, as capacidades e a maravilha que é contar com as pessoas para poder transformar a realidade onde a gente vive. Então, eu vou me apresentar e depois vou contar um pouquinho sobre a Paula, que vai fazer vai contar da experiência dela na trajetória profissional dela, como, né, nessa chave de pessoas no centro da transformação. Samuel e Juan vão falar um pouquinho, né? Eu vou passar a palavra, então, para... Samuel, só me ajuda aqui. A gente vai fazer uma apresentação, nós 4 de primeiro. Sí, por supuesto. Oi? Sí, ahí, bueno, así que muchas gracias ahí, Ana. Nos gustaría ahí, Paula, también que nos cuentes un poquito de ti antes de entrar en los temas centrales. Olá, bom dia para todos. Obrigada pelo convite. Acho que é um tema que eu sou apaixonada, porque eu realmente acho que tudo que acontece, todas as transformações são feitas pelas pessoas e para as pessoas. Eu digo que eu estou hoje, né? Estou hoje como diretora de Recursos Humanos e Comunicação e Marketing, mas tenho uma trajetória que eu mais trabalhei, o que eu mais me encantei na vida foram 2 temas: educação, porque eu acho que a gente está aprendendo o tempo todo, né, e a gente se transforma o tempo todo, e a questão realmente da mudança, né, da gestão da mudança, do como é que as coisas acontecem nas organizações. Eu tive a oportunidade por passar por diferentes empresas ao longo da minha trajetória, tenho uma carreira um pouquinho não muito ortodoxa, porque eu trabalhei em marketing, vendas, em recursos humanos, com inovação, em multinacionais. Trabalhei na Unilever, trabalhei no Santander, que é um banco, trabalhei na Lenovo, que é computadores, trabalhei na Votorantim Cimentos no Brasil, que é construção, né, que é extração. Então, foram segmentos muito diferentes. E trabalhei também como consultora, né, e conselheira em algumas empresas familiares e empresas de startup. E todas elas foram experiências muito maravilhosas, porque eu acho que eu tive a oportunidade de participar de processos de transformação.
alguns que foram gerados, né, pela necessidade da empresa e alguns que foram impostos. Você tem que sempre ter alguma coisa que faça um movimento dessa transformação, mas todos eles com pessoas. E atualmente eu estou no grupo Travelex Confidence, que é uma empresa de câmbio, banco de câmbio global, né? E que está passando por um processo de mudança, já estava passando por um processo de mudança bastante acelerado, porque vem sendo muito impactado por tecnologia, por modelos novos de trabalho, e fomos pegos no meio do caminho, como todo mundo, pela questão da pandemia, e no caso do nosso negócio, a gente é altamente impactado em função do turismo internacional, né? Então, desde março, que a gente vem sofrendo com a questão das fronteiras fechadas, das pessoas realmente se isolando, e tivemos que nos reinventar. E aí, mais do que nunca, essa questão de pessoas transformando a forma como a gente trabalha e como a gente se reinventa foi fantástico. Bien, súper. Juan Rojas Hola, Saavedra. hola, ¿qué tal? Bueno, buenos días a todos y todas. Juan Rojas Saavedra. Actualmente trabajo en la Corporación Nacional del Cobre, Codelco Chile, una empresa del Estado. Ayer tuvimos una reunión, ahí les estuve comentando un poco qué es lo que es, cómo opera esta compañía. Llevo prácticamente 25 años en la empresa. He pasado por varias áreas y me ha tocado estar en distintas instancias donde justamente el trabajo con las personas ha sido fundamental. Por ahí estuve trabajando en un proyecto que fue poner en marcha una división de Codelco, una minera, que era Minera Gabriela Mistral. Por otro lado, estuve trabajando prácticamente un año en un proyecto en Tailandia, donde tuvimos la posibilidad de ir a enseñar a una empresa tailandesa al uso de un horno de fundición, y tuvimos que llevar gente, operadores de las fundiciones de nuestra compañía a Tailandia, personas que muchos de ellos nunca habían salido del país, y llevarlos a instalarse en Tailandia durante un año significó un trabajo con las personas importantes, y son materias de aprendizaje para uno como ingeniero, que no nos enseñan esa materia en la universidad, a trabajar estos temas. Por lo tanto, es un aprendizaje importante. Estuve también trabajando en el área comercial de la empresa, estuve a cargo del mercado asiático por un par de años, en la venta de molibdeno, uno de los productos que produce la compañía. Y por otro lado, también estuve trabajando a cargo de todo el mercado mundial del producto barros anódico, que es un residuo que se genera en el procesamiento de los cátodos de cobre, que para el producto cobre es un residuo, pero para otras compañías es la materia prima. Y como subproducto lo vendíamos y estaba a cargo yo de esas ventas. Estuve a cargo también prácticamente 8 años del plan de negocio y desarrollo de la compañía, donde definimos también en ese plan la capitalización de Codelco, que la firmó la presidenta Michelle Bachelet en su oportunidad. Y con eso Codelco evidentemente buscó capitalizar para poder seguir avanzando en sus inversiones. Actualmente, y desde el año 2015, asumí la gerencia corporativa de excelencia operacional y productividad de costo de la corporación. En ese caminar me tocó liderar y me ha tocado liderar esta transformación de Lean Management, aplicando esta metodología, a la cual le llamamos CEMAS. Y esta transformación ha comenzado, como lo comentábamos ayer también, ¿no es cierto?, en el 2015, y hemos ido avanzando en el tiempo. Partimos con 150 personas operando esto, trabajando en esto, y hoy día tenemos una muy buena noticia: de los 16.000 trabajadores que tenemos nosotros en la compañía, ya tenemos más de 9.000 personas trabajando con estas mentalidades y comportamientos distintos. Creemos que tenemos un tremendo desafío. Yo creo que hay muchas cosas que contar y conversar respecto a esta transformación a partir de las personas, porque estoy convencido que para realizar una transformación, si no están involucradas las personas, es difícil que podamos lograr los objetivos. Eso para comenzar y para un poco intencionar esta conversación. Bien,
Súper bien, muchas gracias ahí, Juan. Me gustó mucho, Ana, tu punto de partida sobre Galeano, ¿ah? Y en esto el dolor. ¿Ah? Y claro, estamos viviendo momentos súper complicados a nivel mundial y muchas veces, pero también hay mucha energía. Chile, el 18 de octubre y el 25 de octubre de este año demostró que hay mucha energía contenida. Entonces, desde ahí, desde ese lugar, ¿cómo incorporar a las personas en esto? Sobre todo cuando muchas veces no hay quien dirige, porque hay muchas voces, pero falta dirección. Entonces, ¿cómo lo ven ustedes, Ana? ¿Cómo lo ven ustedes ahí, Paula? Esto es lo que estamos viviendo. ¿Y cómo conectar a las personas con esta energía, con este movimiento? Ótimo. Obrigada por essa... Eu também consegui contar um pouco da minha trajetória. Eu preparei um jeito de contar, que normalmente no ambiente corporativo a gente não sabe. Eu tomei notas aqui, inclusive, para falar da minha história, breve na forma de contar, mas traz esse lugar de como que a gente coloca as pessoas no centro, né? A gente normalmente fala sobre um conceito que é o Human Centered Design, e aí é em inglês, e aí às vezes afasta as pessoas do que é, mas basicamente é fazer o que a gente está fazendo aqui, é contar as histórias pelas experiências e pelo que a gente está vivendo. Então, eu vou me reapresentar desse jeito, tá? E aí depois, no fim, eu consigo contar um pouco e puxar para a Paula, que é uma pessoa que é muito curiosa, muito entusiasta da educação, que quando a gente lê o currículo dela na apresentação do evento, a gente não tem a menor ideia do que essa mulher faz. E eu acho que é um pouco essa provocação que eu queria fazer, que é onde está, para mim, o conteúdo de onde que a gente traz as pessoas para dentro da conversa, né? Então, o meu nome é Ana Luísa Ricci Bardi Calado Neca, que além de ser grande, ele conta que eu sou brasileira, que eu tenho descendência italiana e portuguesa. Ele conta também que tem uma certa irreverência na minha família, porque o Luísa é escrito com S e não tem acento, o que deixa meu nome errado na gramática portuguesa e brasileira, me fez uma vida inteira dizer Luísa, com S, sem acento. Eu sou apaixonada por linguagem, por comunicação e por pessoas. Eu sou uma mulher brasileira, branca, paulistana, hétero, cis. Eu já vivi 39 anos e eu sou mãe do Tom, que tem 4 anos, mas que diz para mim que tem 4 anos e meio, sempre. Eu vivi em 6 cidades brasileiras, vivi em São Paulo, Florianópolis, Brasília, Recife, Campo Grande e Campinas. Eu estudei Direito, estudei Música, estudei Culinária, Comunicação, Idiomas, Natação, Psicologia, Gestão de Projetos e de Pessoas. Eu me identifico com as religiões de matriz africana e indiana, e eu sou devota de Nossa Senhora dos Navegantes, porque como uma boa brasileira é tudo bastante misturado. No Brasil, hoje, eu exerço a minha missão, que é de mobilizar as pessoas para a transformação na Purpose, que é uma agência global para a participação cívica, para o engajamento cívico, e que tem na sua missão, no seu core, construir um mundo mais justo, aberto e habitável para todos. Eu hoje também tenho uma consultoria que trabalha com mentorias e que chama Movimento, que eu acredito muito nesse processo das pessoas saírem de um lugar e ir para o outro. Já trabalhei em diversas organizações no Brasil em que a chave sempre foi essa, então trabalhei na Anticomunicação e Direitos, trabalhei na Associação Brasileira de Captadores de Recursos, trabalhei no Instituto Acatu, trabalhei no Instituto Alana, e o que faz para mim hoje, né, eu tenho uma clareza, depois desses tantos anos de carreira, eu tenho uma clareza que diversidade, colaboração e cuidado sempre foram a chave. Umas horas mais, outras horas menos, não quer dizer que eu tinha resposta para todas as perguntas, como a gente hoje não tem, nesse cenário que a gente está vendo, mas que não me tiram o entusiasmo, não me tiram a vontade de reconhecimento, né? Enfim, então, acho que, para finalizar, o que eu faço na Purpose hoje é olhar com cuidado, transparência, diversidade e colaboração, as relações humanas que acontecem nas relações de trabalho e pelo nosso fazer, porque a Purpose vem de campanhas de comunicação para o engajamento, né? Esse é o fazer da Purpose, para o engajamento cívico, para a transformação do mundo. Eu tenho a oportunidade maravilhosa de olhar o fazer interno e o fazer externo, então eu consigo enxergar onde que a gente tem os maiores gatilhos de reconhecimento, que é o que eu
um dos valores que eu entendo que as pessoas precisam para se sentirem motivadas a fazer parte da conversa, a conseguirem aportar o que de melhor elas têm para a transformação, e estrutura, né? Então, do ponto de vista da estrutura, como que a gente consegue garantir pertencimento para essas pessoas, que eu acho que é um valor essencial para que elas sintam que elas realmente podem dar o melhor delas, né? Quando a gente diz assim, ela é gestora de projetos, o que vocês imaginam, né? A moça das planilhas ali, tal, escopo, cronograma e orçamento, muito bem delimitado, a métrica, a entrega. E, na verdade, eu sou gerente de projetos, mas eu sou tudo isso que eu contei para vocês. Cada pessoa que nos chega dizendo eu quero fazer alguma coisa, é essa potência que ela representa de transformação dentro das empresas. E aí eu queria quebrar um pouco o paradigma que a gente diz muito que a transformação tem que vir de baixo, ou também diz muito que a transformação tem que vir da liderança, ou gente, a transformação está em todo mundo. E todo mundo mesmo, em qualquer cargo, em qualquer posição, em qualquer tipo de organização, seja no Estado, no terceiro setor, no setor privado, como agente individual, como consultor. A provocação que eu trago aqui, aí eu vou passar a bola para a Paula já, como as palavras que estão indicando, descrevendo o nosso evento, né, aqui, que tá tudo em inglês, e eu me provoco também, porque eu trabalho numa empresa que chama Purpose, mas o idioma que a gente está falando é vários aqui, eu gosto muito dessa brincadeira que a gente está fazendo entre o português e o espanhol, e também o inglês, mas a gente está falando de lideranças de futuro, a gente está falando de impacto positivo, a gente está falando dos fazedores de mudança, ou transformadores, que é os change makers, que eu traduzi assim. A gente está falando que o que a gente pode olhar para além das operações e da performance, e que desenhos de estratégia e execução a gente vai criar para poder fazer esse mundo que o Galeano disse que está aí e que a gente quer que nasça, né? Então, eu queria dizer que, para mim, as palavras que me colocam nesse lugar, né, de trazer as pessoas para o centro, é o reconhecimento da trajetória delas e entregar na mão delas, inclusive, a oportunidade de dizer o que você quer fazer. A gente já não está mais no mundo em que as pessoas podem ser só colocadas nesse quadrado de que você só faz isso. Normalmente a gente é contratado para entregar um job description e a gente entrega, mas que mais, né? Então, o reconhecimento e a transformação vão estar nesse que mais, na minha visão. E aí, queria passar a bola para a Paula, para não me estender muito, mas trazendo essa provocação de volta, que na tua vivência, enfim, tanto na tua posição hoje, ou nos lugares por onde você passou, onde que você viu, né, a potência de transformação nas pessoas? Obrigada, Ana. E eu adorei a sua abertura, porque é tudo que eu acredito e foi o que eu consegui vivenciar esse ano. Eu sempre achei que a gente limitava muito as pessoas por aquilo que está realmente descrito num currículo, né? E que realmente você não aproveita o melhor que as pessoas têm. Eu adoro uma frase do Churchill, que eu sei que a gente está passando um momento difícil, mas que é nunca desperdice uma boa crise, né? E eu acho que a gente está passando um momento onde eu consegui acelerar e usar da crise para poder mostrar que as pessoas são mais do que a gente imagina que elas sejam, né? A gente tem ainda um pensamento bastante estruturado de que, de acordo com a função, a pessoa é mais ou é menos, ela é menos capaz ou mais capaz. Aqui na organização onde eu estou, eu tenho uma pirâmide onde a base é bastante grande, né? Eu tenho atendentes, eu tenho poucos gestores, né? Então, é uma equipe onde você fala assim, são atividades muito simples. E aí, eu acho que o maior erro que a gente tem é quando a gente reduz a pessoa à simplicidade de uma tarefa que você delegou para ela. Esse ano aconteceu um episódio que eu acho que foi transformador, e aí todos os líderes da organização e todas as pessoas da organização conseguiram ver essa dimensão dessa potência que você falou, que você é muito mais, né, do que só a descrição da gerente de projetos. E eu comentei que o nosso segmento é bastante alinhado com a questão de turismo, e em março, quando houve a decisão de isolamento, né, enfim, dos lockdowns, de todo mundo ficar realmente isolado, a gente tem lojas, né, então é varejo, e nós temos, grande parte dessa base que a gente tem são os atendentes, as pessoas que ficam nas lojas. Então, no dia 16 de março, a gente teve assim, estão fechados as lojas, os shoppings, e as pessoas não podem mais sair de casa, né? Então, assim, você tem atividades, aqui uma empresa extremamente, passando pelo processo de transformação, mas muito tradicional.
somente a área de tecnologia que tinha começado a trabalhar com squads, trabalho remoto, faz 2 anos que eu estava brigando para a gente trabalhar em home office, todo mundo, não, isso não funciona, isso não é assim. Eu falei, claro que funciona, já fiz isso em outras empresas, mas, né, tem todo um processo de convencimento. No dia 16, falou assim, fechou tudo, todo mundo, né, a liderança principalmente em pânico, o que faremos, né, se está tudo fechado. Então, quem pode trabalhar em home office, trabalhará em home office. E as lojas, as pessoas vão sair de férias durante um período, obviamente, mas a gente vai ter que planejar o que fazer, porque nós não sabemos quanto tempo vai durar esse fechamento e essa pandemia, né? Então, acho que a primeira coisa que foi bacana, na verdade, da história, e eu conto para todo mundo, isso eu conto porque eu acho até divertido, né? A gente não consegue ter uma mudança se a gente não tiver preparada a estrutura para que as pessoas possam mudar. Acho que são 2 fatores que ajudam nessa transformação. É você se antecipar e preparar as coisas, mesmo que aquilo as pessoas não entendam muito bem como vai ser a tecnologia, e depois é realmente acreditar que as pessoas são capazes de fazer. São os 2 pilares para que tudo aconteça, né? Então, fazia 2 anos que eu vinha mudando alguns processos, e um deles era relacionado aos nossos veículos, canais de comunicação e produtividade, né? E a gente tinha uma intranet, a intranet era ruim, pouco interativa, era simplesmente, né, um depositário de informações, não tinha interação, não tinha nada que ajudasse, de fato, as pessoas se relacionarem, ou serem mais produtivas, ou se engajarem, ou trabalharem em conjunto. E a gente partiu para um projeto, né, um ano antes, né, finalizamos ele em dezembro do ano passado, esse projeto, de criar um workplace. Então, usando ferramentas realmente de comunicação, de redes colaborativas, de acesso em nuvem, de tudo que as pessoas poderiam. Quando fizemos o lançamento, né, do novo espaço de comunicação, o feedback das pessoas para mim foi assim, nossa, como ficou bonitinha a nossa intranet. Eu queria morrer quando eu tive esse feedback, né? Porque, primeiro, eu não queria uma coisa bonitinha, e depois, não é uma intranet, é um workplace, é um outro conceito. Mas as pessoas não tinham vivência, não sabiam o que era esse conceito. Então, no dia 16 de março, quando teve o pânico geral da diretoria, dizendo o que faremos, eu falei assim, vamos usar o workplace, para as pessoas poderem se conectar na nuvem e trabalhar de forma remota. Aí todo mundo assim, como assim? Eu falei, o workplace? A intranet? Eu falei, não, é o workplace. E nesse momento, acho que as pessoas começaram a entender o que é essa questão de você usar ferramentas de uma forma realmente, num novo modelo mental, né? Que não é uma ferramenta para você só passar o que você quer, só a informação, é para você construir junto, é para você interagir. Então, de verdade, no dia 16, no dia seguinte, todo mundo começou a se conectar e usar Teams, que nunca tinha usado, usar as ferramentas da Microsoft, começar a se estruturar, marcar reunião, mudar o formato das reuniões, porque não dá para você fazer daí, quando você está remoto, reuniões semanais para você poder alinhar e conversar. Então, você passa a ter um modelo, né, de reuniões diárias, né, curtinhas, para você fazer alinhamento, para backlog, para coisas de construção. A gente não sabia ainda como conseguir trabalhar questões mais dá para fazer processos de criação de forma remota. Então, nós começamos a fazer isso primeiro com a equipe do escritório e o pessoal de loja de férias. E aí a nossa presidente falou assim, tá bom, o que nós vamos fazer com as outras 377 pessoas que daqui a um mês voltam ao trabalho e as lojas estarão fechadas e elas estarão em casa sem ter o que fazer, né? Nesse momento, a gente se juntou e falou, vamos criar uma alternativa. Não existe, né, nenhuma resposta certa, a gente nunca passou por isso na vida, e acho que aí também foi um outro aprendizado, que a gente erra como líder, né, porque a gente toma as decisões baseadas nas nossas experiências, no que a gente acha que vai ajudar e salvar a humanidade. A gente ajuda um pedaço, mas, na verdade, quando a gente envolve outras pessoas, fica muito melhor, e a gente aprendeu isso ao longo do processo. Então, o que a gente fez? A gente sempre tem aquela lista de atividades que a gente nunca dá conta, né? Sempre no trabalho, em qualquer empresa tem isso. A gente falou o que a gente gostaria de dar conta, porque a gente vai ter agora 377 pessoas que podem nos ajudar a entregar projetos para a organização. E o primeiro desafio era assim, mas Paula, são só atendentes? Não são só atendentes, né? São muito mais do que atendentes. Vamos descobrir o que essas pessoas fazem. Então, nós criamos 16 squads com temáticas totalmente diferentes, desde produção de material de comunicação, até treinamentos, até
acessar, limpar a base de clientes, ligar para clientes, fazer atividades de análise, né, com planilhas, com indicadores. A gente criou o que a gente precisava e a gente começou a se comunicar com essas pessoas que estavam de férias, dizendo, olha, você vai voltar, né, só que você não vai voltar para a sua atividade. Então, durante esse período de pandemia, como você pode nos ajudar, né? A gente pensou em algumas alternativas. Tem essas atividades e a gente está alocando. Mas também, se você tiver algum conhecimento que a gente não saiba, né, e que você possa nos ajudar nessas iniciativas, nos avisa que a gente faz algumas realocações no time. Quando essas pessoas começaram a trabalhar, no dia 24, né, de abril, depois né, desse período de férias que as pessoas tiveram, basicamente o que aconteceu foi algo totalmente inesperado, né? Primeiro, pessoas do Brasil inteiro trabalhando, pessoas que já trabalhavam na organização há 5, 10 anos e que nunca tinham se relacionado, por estarem em localidades diferentes. Não se relacionarem com pessoas que eram do escritório, porque eu sou da ponta do escritório, eu não sabia. E a gente descobriu talentos incríveis. Então, por exemplo, eu que cuido de marketing, a gente sempre tem uma demanda por produzir peças, né, de comunicação. A gente descobriu que a gente tinha atendentes, e 3 deles vieram para o nosso squad, que eram designers, né, e sabiam manusear ferramentas para produção de peças de campanha e tudo isso. E essas pessoas estavam simplesmente reduzidas a, ele é um atendente, né? Não, ele é uma pessoa muito melhor do que isso, ele tem muito mais conhecimento, ela é muito mais criativa, ela pode muito mais. Então, durante quase 2 meses, né, antes da reabertura gradual das lojas, a gente teve o maior pico de produção de materiais, de treinamentos, de comunicação, de atividades que estavam paradas, de coisas que a gente não conseguia tirar do papel em função do que cada um podia dar de melhor, né? Então, para a gente foi uma experiência incrível de não reduzir as pessoas a job description e de começar a aprender, né, e começar a construir a partir do próprio feedback das pessoas. Então, fala assim, olha, eu posso mais do que isso, eu sei fazer isso. Então, agora, inclusive como programa de desenvolvimento, a gente tem uma continuidade que a gente continua mostrando quais são os projetos que nós temos necessidades e as pessoas podem se voluntariar a querer ajudar naquele projeto e dizer como é que elas podem ajudar naquele projeto. Então, isso foi a parte bacana. E foi a parte que a gente não planejou, né? E que daí também são os aprendizados nesse processo. Quando a gente fala, vamos ter que mudar, vamos ter que... Agora sim, né? Vou fazer inclusão digital, vou colocar todo mundo, né? Onboarding, trabalhando juntos, se relacionando. A parte que a gente mapeou ou que a gente parte da nossa própria experiência, funcionou bem. Então, por exemplo, eu tenho internet de banda larga na minha casa, eu tenho uma boa cadeira para poder fazer o home office. Então, se a gente conseguir dar as condições das ferramentas, né, de acesso do nosso sistema, vai ser suficiente. E aí veio uma gestora para mim, logo no comecinho do processo, falando assim, Paula, a gente pode emprestar as cadeiras do escritório para os funcionários, né? Aí eu olhei para ela falou assim, não, porque tem um rapaz da minha equipe que se chama Darlan, e eu tenho feito as reuniões, comecei agora as reuniões com ele. Primeiro que ele não tem, né, toda a infraestrutura que a gente precisa, a internet dele é mais ou menos, mas está funcionando, mas eu vejo na câmera, porque nós falamos agora por vídeo, e ele conseguiu um cantinho na cozinha, onde ele tem um banquinho que não tem encosto, ele fica o dia inteiro sentado fazendo análises, e eu estou vendo que a pessoa está desconfortável, está com dor, então ele até perguntou se tinha essa possibilidade. Nessa hora, eu falei, a coisa mais óbvia, né? Que é o mínimo que você fica sentado trabalhando, e que a gente já... Na sua casa, às vezes, você tem a condição de ter isso, quando você faz um home office, você não parar para pensar que aquela população inteira talvez não tivesse. Então, nesse momento, você começa a ver o quanto você tem essas limitações. Limitação pelo job description, limitação pelo aquilo que você já acha que todo mundo tem, ou que todo mundo faz igual, pelo teu ponto de vista e não pelo do outro. Então, isso foi muito bacana, porque a partir daí a gente começou a se comunicar mais com as pessoas. Então,
Por exemplo, todo mundo, né, perguntou, vocês vão voltar a trabalhar de novo num esquema, né, presencial? A gente fez uma pesquisa com as pessoas e a gente descobriu que tem 30% das pessoas que já começou a fazer agora gradativamente a volta, porque eles falam assim, eu não quero ficar em casa, minha casa não tem condições de eu continuar trabalhando, eu preciso de um outro espaço, eu me sinto melhor no ambiente de trabalho. Tem pessoas que falaram, sim, eu quero continuar trabalhando home office. Então, também é um momento bacana de você sempre fazer essa checagem, porque eu participei de alguns fóruns onde alguns colegas meus falaram assim, não, agora a gente já tomou a decisão e globalmente a gente já só vai trabalhar em home office. Sim, mas tomou a decisão baseada numa situação de crise, as pessoas entenderam que depois da crise pode mudar novamente, você checou com as pessoas como é que vai ser isso? Então, para mim, o que está sendo muito interessante disso, e mostrar que as pessoas de fato fazem a transformação, é você criar condições e entender quais são as condições da pessoa, né? Então, você tem que ter esse diálogo de comunicação permanente, de entender como é que é a realidade, e, de fato, não limitar, né, aqueles preconceitos que você tem, né? Já que a pessoa só pode isso, ou ela só faz aquilo, ela não tem experiência. Quem disse que ela não tem experiência? Eu não conheço a vida dela, eu não sei do que ela é capaz, né? Então, enquanto líderes, acho que são duas reflexões para serem feitas, né? O quanto que a gente está pensando em criar condições para ser simples, para ser escalável, e o quanto que a gente envolve as pessoas e, de fato, conhece todo o potencial humano que você tem instalado e que você não usa dentro de uma empresa em função desses pensamentos já, né, pré-formatados que nós temos. Obrigada, Paula. Obrigada. Acho que vai bem em linha disso que o Samuel nos provocou aqui. E aí, vou passar a palavra para ele, para então trazer o Juan para a conversa. E só queria fazer a sugestão de que reforçar, né, que as pessoas que estão ouvindo a gente tragam as perguntas, porque a conversa está andando um bocado fluida e a gente já está na metade do nosso tempo. Acho que o melhor jeito é a gente ir incorporando as perguntas que eventualmente vocês tiverem, que estão ouvindo a gente, e que a gente possa ir trazendo na fala, ou mesmo, enfim, daqui em diante a gente incorpore nas nossas conversas mesmo. Samuel. Pode ir. Bien. Muchas gracias. Súper interesante tu punto, Paula, y la verdad es que nos pone a reflexionar, digamos, muchas veces en que más allá, digamos, del decir, en términos del rol que tienen las personas en la transformación, muchas veces si no conocemos el que está ahí detrás, es súper difícil incorporarlo y de la mejor manera posible. Entonces, el conocer, el tener conciencia del otro es fundamental para que el hacer, el poner a las personas detrás tenga resultados. En términos de resultados, Juan está trabajando hace mucho rato con un enfoque que tiene que ver con sistemas Lean, donde claramente la pirámide invertida es fundamental. Juan, me gustaría que tú nos cuentes un poco lo que tú has venido haciendo y el rol que para ti tiene poner a las personas en el centro, sobre todo en una corporación tan grande como Codelco, con los desafíos que tiene, y lo primero, ser una empresa pública que está llamada, digamos, a generar impacto importante en las comunidades, pero también en las arcas fiscales. Sí, bueno, primero que todo, oye, muy buena los comentarios, lo que comentaba Paula. Me motiva cuando escucho estas cosas yo, y lo mismo Ana. Cuando Ana plantea esto de justamente de poner a la gente en el centro, es sumamente importante. Y cuando escucho a Paula, su experiencia y todo lo que ha pasado, me remonto también a cosas que creo que también me han pasado. Me han pasado porque esto de las transformaciones, al final del día, es complejo cuando nosotros nos involucramos a la gente. En el fondo hay algunas frases por ahí que dicen que nadie puede construir un mundo mejor sin mejorar a las personas. Cada uno debe trabajar su propia mejora. O sea, cuando yo me junto con la gente y empiezo a mirar, yo primero tengo que mirarme yo. ¿Cómo yo voy a generar una transformación? ¿Cómo yo cambio para poder cambiar a otro? Y finalmente, y también uno piensa y dice que a veces a veces un ganador es simplemente un soñador que nunca se rindió. Entonces uno tiene que soñar también, tiene que aspirar, tiene que pensar en algo
que lo va a movilizar y va a movilizar a la organización. Nosotros cuando partimos en esta corporación, por ahí por el año 2015, fuerte en esto del cambio y cómo empezábamos a involucrar a la gente, tuvimos que pensar con mucha humildad, y yo creo que ahí es muy importante cómo organizamos, cómo hacemos estos aprendizajes. Aprender de otros. Yo cuando escucho a Ana y escucho todo lo que dice, no termino nunca de aprender. Esto es parte de un ciclo de mejora continua. Uno siempre aprende, y eso es lo más lindo, ¿eh? Uno va aprendiendo. Y lo más entretenido es esto, cómo se comparten experiencias. Yo sé que en este foro, por ejemplo, hoy día está escuchando gente de otras empresas que ya me whatsappearon, me mandaron WhatsApp diciendo que te estábamos viendo, grandes amigos, principalmente de ahí del metro de Chile, con los cuales nosotros compartimos experiencias y nos contamos, oye, yo estoy viviendo esto, ¿cómo lo has hecho tú? ¿Cómo lo he hecho yo? ¿Cómo podemos mejorar? Incluso nosotros hemos hecho reuniones y juntamos a nuestra gente. Llevamos gente para allá, gente para acá, va gente de la empresa de ellos a la empresa nuestra, gente con grandes gentes también de equipos de Soquimich, otra empresa de minería en Chile, también hemos compartido experiencias. Entonces, creo que es fundamental el ir a ver, el conocer a otros, aprender de otros. No todos sabemos todo. Y eso es parte fundamental. Lo otro que creo que es importante, el reconocimiento de nuestra gente. Reconocer, porque también hay cosas importantes que hacen y que a veces no nos damos cuenta. Y si nosotros no le damos un buen feedback y damos un buen reconocimiento, eso se pierde. Y desde ahí creo que se construye mucho, y es lo que hemos hecho nosotros en estos últimos años. Partimos con una intervención, nosotros, yo les comentaba, somos prácticamente 16.500, 17.000 personas, con faenas mineras muy distantes entre ellas, en el zona centro de Chile, zona norte de Chile, gente divisiones que tienen más de 100 años, por lo tanto ustedes pueden imaginar las mentalidades y los comportamientos a veces vienen arraigados en la historia. Es una empresa del Estado, por lo tanto tenemos una función y un rol importante que cumplir, que es principalmente entregar recursos al Estado para poder llevar adelante todos sus planes que tiene el gobierno. Entonces hay un compromiso más allá de los excedentes, sino que hay un compromiso de la inspiración, de las personas. Entonces, nosotros como equipo partimos con un desafío, con una aspiración, con un tema de poder lograr algo, pero tengo que ser honesto, yo no tenía idea, nunca me imaginé que íbamos a llegar a los niveles que hemos llegado hoy día. Hoy día tenemos prácticamente más de 9.000, 10.000 personas que están trabajando en esto de la mejora continua, que hablan de su objetivo común. Cuando la gente se sienta a conversar, incluso el lenguaje que ocupamos es el mismo. Hay un lenguaje común donde la gente se comunica de una manera y se entiende. Hemos generado, y ese lenguaje común ha trascendido la compañía, pero también ha trascendido porque lo hemos aprendido con otros, en esto de la humildad que les comento yo. Creo que el tema de la mejora continua es también parte de un ciclo fuerte de aprendizaje, de cómo vamos estandarizando nuestros procesos. Un proceso, una vez que le hemos aplicado toda una mejora, temas, por ejemplo, yo sé que a muchos de ustedes a lo mejor no van a entender, pero en la minería, en esta minería de gran escala, todos los procesos son gigantes. Por ejemplo, hacerle mantención a camiones que son enormes. Yo mido 1,90 m y le llego a la mitad del neumático del camión, para que ustedes más o menos se hagan la idea. Y son gigantes. Y hay que hacer todo un proceso de mantenimiento a los camiones para mejorar los tiempos, los carguíos. Pasó por hacer un análisis, y entre toda la gente se juntó un equipo multidisciplinario, descubrieron y en fondo se fueron a modificar y a preparar mejor los caminos para disminuir los consumos de los neumáticos, y eso finalmente se tradujo en que íbamos a tener más mineral sobre los camiones, y eso al final de todo es producción, y eso es excelente. Entonces,
al final comprometemos a la gente a la base de la pirámide en hacer algo que se refleja en el bolsillo del Estado y finalmente se refleja en más hospitales, en más temas sociales, en mayor vivienda para la gente. Entonces lo que hemos trabajado mucho nosotros es poder conectar eso que está arriba como el objetivo final con la persona que está abajo en la base de la pirámide. Entonces la gente tiene un objetivo y tiene un sentido por qué hace las cosas. Y nosotros le llamamos acá colocarse la camiseta. Así como ¿qué es lo que hace Superman cuando se abre la camiseta? ¿Qué es lo que aparece? Una S, Superman. Esto aquí es lo mismo. Abren acá la camiseta y dice Chile, dice CEMAS, dice la gente se motiva y eso es lo más lindo. Y a mí me ha traído mucha... yo no me preparé en la universidad para hacer este tipo de cosas de liderazgo, y soy ingeniero de números, de procesos, y terminé trabajando con la gente. Y quiero decirles que en realidad es una bendición que me ha tocado vivir en estos últimos años, el poder trabajar en esta transformación desde la acción, como digo yo, porque esto se hace con la gente, no desde una oficina en un corporativo diciendo ya, como decía Paula, no podemos decirle hagan esto otro. No, no, no. Tienes que ir allá y acompañarlo y estar con la gente. Es ahí donde ocurre una transformación. La transformación no ocurre por teléfono o mandando mensajes o un WhatsApp. No, la transformación ocurre en la acción, con las personas. Y eso es lo que me motiva a mí. Y ojalá esto de la pandemia, que como decía Ana también, que es algo que nos ha llevado a una transformación, porque si hablamos de transformación, hoy día estamos en una transformación. En el fondo, estamos trabajando en forma virtual, estamos haciendo este tipo de reuniones que son sumamente interesantes, y la gente está trabajando en forma virtual, y justamente hoy día en un foro que teníamos con toda la vicepresidencia, nosotros en Codelco, mucha gente me preguntó, Juan, ¿y cuándo vamos a volver? Y yo le decía, vamos a volver cuando tengamos que volver, pero es que algunos quieren y otros no. Fíjate que la coincidencia. Algunos quieren, otros no. Entonces yo creo que hay que buscar un sentido a esto y la gente se va sintiendo cómoda. Hay que ayudar en muchos aspectos y creo que hemos empezado una transformación. En Codelco hoy día estamos avanzando en un tema que nunca pensamos que iba a pasar, pero ya estamos. Y estamos, yo creo que en un 40%, no quiero decir un 50% porque creo que me arriesgo a que el desafío se aleje, pero yo creo que nos falta falta mucho. La mentalidad y comportamiento hay que cambiar muchas cosas todavía aún, pero ya estamos. Esa es la buena noticia, que ya estamos caminando y lo estamos usando, diciéndolo así, como a veces un ganador es simplemente un soñador que nunca se rindió. Yo creo que por ahí va y los invito a reflexionar en ese sentido. Me encantaría escuchar algunos comentarios ahí, ojalá en las preguntas, para poder compartir alguna experiencia. Bien, súper bien. Gracias ahí, Juan. Ahí me gustaría preguntarle un poquito ahí a Paula, a Ana, para compartir un poco la experiencia, y voy a volver al punto de inicio con esto de la energía. Sobre todo los jóvenes hoy día se han mostrado en el mundo con mucha energía y ponerse al frente, digamos, para llevar a cabo los cambios, las transformaciones. Y en esto hay un fenómeno mundial que ustedes seguramente lo van a reconocer, que son las tesis. Ellas han movilizado, ellas han puesto a la vanguardia todos los temas, digamos, que tienen que ver con la mujer. Entonces, sobre todo, me gustaría compartir un poco cuál es el rol, cuál es el rol que debería empezar a tomar la mujer en estos procesos de transformación. Porque ahí hay un déficit, hay algo que necesitamos ponerle fuerza, ponerle entusiasmo. ¿Cuáles ven ustedes la oportunidad en términos del rol de la mujer en estos procesos? Paula, eu vou deixar você responder essa. Tá? Vamos lá. Olha, eu acho que é o papel da mulher, mas é o papel dos homens também. Você sabe que quando eu estou falando dessa questão da transformação,
É muito interessante, porque, e não acho que é papel de homem ou de mulher, é o como a gente vai pegar o melhor das características femininas e masculinas, que a gente até chegou a falar sobre isso outro dia, a Ana e eu. Eu acho que, por exemplo, você tem uma coisa da transformação, primeiro de tudo, né? Eu acho que existe uma mudança, quando a gente fala dos jovens, quando a gente fala da mudança de uma forma geral, quando a gente fala de mulheres, homens, que é o que é transformação e o que é mudança, né? Então, eu acho que muito do que tem sido feito, que as pessoas querem fazer algo diferente e usar a energia das pessoas nos processos de transformação, é, na verdade, mudança. Você quer chegar em algum lugar e você acha que sabe até o como fazer, e você vai direcionar as pessoas. Isso não engaja, isso não tem energia e isso dificilmente sai do papel, né? Porque, na verdade, esse processo de transformação é quando você, tá bom, eu tenho foco, eu tenho propósito, eu sei onde eu quero chegar, mas a transformação é feita pelas pessoas, ela é interna, ela não é imposta, ela é construída, né? Então, eu acho que, primeiro de tudo, como é que você engaja as pessoas, como você usa essa energia para fazer a transformação de fato? Focando no que é o propósito final, no que é o resultado final, o como vai ser construído de forma coletiva, né? E eu acho que quando a gente fala dos papéis dentro das organizações, o papel de mulheres e líderes, inclusive, eu acho que também tem exatamente isso. Eu não acredito muito quando você coloca metas para algumas coisas que são impostas. Então, eu vejo muitas empresas, discuto muito a questão precisamos aumentar o número de mulheres líderes. Se você colocar isso como meta imposta, e fazer obrigado, e não for um processo de transformação, ele não se sustenta, né? Então, eu acho que a gente tem que entender, assim, o que é a contribuição de ter mais diversidade? Seja de homens, seja de mulheres, seja de qualquer outro grupo. Por que eu quero fazer isso? E as pessoas fazerem isso, de fato, né? Entendendo o poder dessa transformação, do porquê que a empresa vai ser mais inovadora, mais criativa, e aí criar o espaço de que não é imposto, não é uma cota, não é obrigatório, é porque, de fato, as pessoas trazem e agregam valor nesse papel que eles fazem. Então, eu acho que é como a gente transforma isso, né? E eu acho que a gente também tem que sair, aí só para concluir, tirar um pouquinho desses paradigmas nossos também que a gente cria, né? E que a gente se blinda. Do mesmo jeito que a gente às vezes não acredita por causa do job description, a gente também tem isso em relação a rótulos, né? Então, eu escutei já muitas vezes mulheres falando assim, não, para as mulheres é sempre mais difícil a transformação, porque você tem que lidar com diferentes demandas, e aí você tem que fazer opções. Ou você é mãe, ou você é profissional. Não, você é tudo. E quem disse que uma coisa limita ou te deixa pior em outra? Não, você é bom porque você agrega essas coisas todas. E a gente acredita nisso. É um discurso que muita gente eu vejo que fala assim, não, eu tenho que escolher. Não, não tem que escolher. Você é tudo. Usa isso de uma forma melhor nesse processo. E mostra que você é uma boa líder por causa disso, né? Então, acho que é um pouco por aí. Eu vou só somar no que você está falando, porque eu concordo em tudo, e o que a gente precisa, eu acho que e aí vou colocar, né, a posição da mulher nesse lugar, é de uma estrutura que consiga receber a diversidade que está posta em ser mulher, em ser negro, em ser negra, em ter estruturas familiares diversas, em ter alguma dificuldade de mobilidade, pessoas com deficiência. Eu não gosto desse termo, porque, enfim, as pessoas são como são. As estruturas precisam se preparar para receber o diverso. Eu acho que aqui está a inovação e aqui está a transformação, porque não me adianta nada a Paula, com o discurso que traz, e que eu acredito super na mesa, se a gente não faz a opção como lideranças globais, como lideranças empresariais, de dar estrutura para que essas diversidades possam existir, possam coexistir. Aí estou falando de licença maternidade, vou trazer uma pergunta aqui, né, que foi feita pela Andréa Albero, que é: quais as novas práticas de gestão de pessoas que vocês criaram para se adaptar a um cenário de home office? E aí a gente está entendendo que parte dos negócios pode se colocar em home office, mas uma mineradora não tem home office, né, pessoal? Tem um pedacinho que é home office, a mineradora não tem home office. Como vocês estão lidando com casos mais delicados de pessoas que estão tendo burnout nesse momento de pandemia? Porque, então tá bom, quem está vendendo serviço está todo mundo dentro de casa, trabalha todo mundo bem, a gente já deu a cadeira para o Darlan, a gente já conseguiu comprar uma internet melhor para ele, está todo mundo operando e tal, e aí as pessoas estão tendo burnout porque elas estão morrendo de medo. E aí cada pessoa, na sua individualidade, tendo que lidar com a família. Vocês viram, né? A gente teve a participação especial do Tom aqui, que quer comer biscoito de ursinho,
e a mãe dele está mediando uma mesa e ele vem perguntar porque o importante para ele é o ursinho. E eu estou aqui conversando com vocês. Então, como que a gente faz com que essas realidades consigam coexistir dentro do mercado? Porque a gente não está negando o mercado, está aí, está existindo, pode acontecer. Tem um desafio, na minha visão, de investimento real nisso, né? E acho que era um pouco isso que eu queria também ouvir Juan e Samuel nesse lugar, né? Que opções financeiras, opções de... A gente pode escolher por aqui ou por aqui, né? Que opções financeiras, que opções de investimento a gente pode fazer como lideranças dentro das organizações para permitir que exista uma estrutura que dê conta da diversidade e que dê conta desses processos de transformação que estão acontecendo. Quem de vocês vai nessa? Yo, ya que tocaste el tema de la minera. Efectivamente, Ana, en la minería es muy difícil, o sea, prácticamente imposible, porque son trabajos en el frente que requieren operación física para poder llevar adelante el desarrollo, ¿no es cierto? Pero también hay temas administrativos que nosotros como compañía lo hemos manejado de forma tal de poder darle la facilidad a la gente que pueda estar en la casa. Sin duda la gente tiene susto, tiene miedo. Nosotros pasamos momentos sumamente complejos por ahí por junio de este año, donde tuvimos altos pic de contagios en la compañía. Y evidentemente tuvimos que trabajar en darle todas las facilidades a la gente, no solo en la operación, sino que la administración, la gente en la casa, para que estuvieran cómodos. Ahí efectivamente trabajábamos en temas, tuvimos que invertir en todo el tema de la parte física en algunos casos, y en otros tuvimos que, en lo que es la operación, preocuparnos de muchas cosas, desde los insumos. En lo personal, y no lo comenté cuando partí, pero en lo personal a mí me tocó, o me ha tocado, porque sigo lo mismo, coordinando todo lo que son los insumos sanitarios básicos que tienen que estar puestos en la organización. Como excelencia operacional, me pidieron tomar ese rol y tampoco me prepararon en la universidad para comprar test de antígeno, ni comprar mascarillas de 3 pliegues o las N95. Y nosotros, siendo una compañía grande, aquí los volúmenes no son pocos y los montos no son bajos. Estamos hablando de millones de dólares que se tienen que invertir para poder darle continuidad operacional. Nosotros dividimos dos cosas. Primero, efectivamente, la continuidad operacional, que es un punto importante, pero la final del día, la producción no es a cualquier costo, y nosotros le dimos prioridad a la salud de las personas. Nos preocupamos mucho. Hay gente que trabaja, como te decía al principio, en el norte de Chile, estamos a más de 1.500 kilómetros, y viven en la zona central. Entonces hacen turnos de 4 días trabajando, 3 en la casa, y nosotros facilitamos aviones privados para poder tener a nuestra gente sana. Cuando los aviones está muy difícil volar en Chile, nosotros pusimos este servicio. Además, nos preocupamos mucho de la parte del testeo, y fuimos incluso en algunas ocasiones hasta a los domicilios de los trabajadores a asegurar que su grupo familiar estuviera sano. Entonces, le tratamos de dar todas estas facilidades, pero evidentemente esta pandemia a nosotros nos ha llevado a tomar decisiones importantes que todavía están ongoing, como dicen, están en proceso. Yo creo que en marzo de este año, 2021 que se nos viene ya encima, deberíamos tener una decisión si vamos en un 100% de retorno o va a ser esto un mix. Y ahí me tomo lo que comentabas tú respecto a cuáles son las facilidades que le estamos dando a nuestra gente. Estamos muy preocupados justamente en el tema de la diversidad, estamos preocupados en el tema de los problemas que tiene la gente, porque a veces uno no se da cuenta, pero hay mamás que están en la casa, y es distinto estar en la casa con los niños que estar en el trabajo. Pero esa mamá no puede ir a trabajar a la oficina porque no tiene a la persona que le ayuda a cuidar su hijo,
porque la persona no puede ir a la casa por tema de contagio. Entonces, hay una cadena de situaciones que nosotros hemos tenido que tomar y nos estamos haciendo cargo de esa parte. En lo particular y en lo personal, estoy participando en varios planes de retorno y en ese sentido, esos aspectos son los que estamos considerando. La seguridad va por delante. La producción no es a cualquier costo, en el fondo, y la parte personal y de la gente hoy día para nosotros es fundamental. Estamos, como te digo, dividiendo estas dos aguas de forma tal de poder tomar buenas decisiones. Yo creo que todos en el área del mundo minero estamos en lo mismo, porque nos hemos juntado con otras empresas y estamos todos en el mismo haciendo prácticamente lo mismo. Y nos hemos compartido experiencias, nos hemos juntado, o sea, hemos asumido esto como una gran familia en la minería de Chile. Ok, bueno, nos están quedando pocos minutos, nos quedan en realidad 5 minutos, así que vamos a empezar a cerrar. Yo en lo personal agradecerles a ustedes, a todos los que fueron parte de este panel, por el tiempo, las ganas y los puntos que pusieron sobre la mesa. Así que por mi parte, muchas gracias. Y bueno, ahí les dejo las palabras a cada uno de ustedes para empezar a cerrar. Y también muchas gracias a todos los que se pudieron conectar. Bom, então eu vou primeiro agradecer. Quando a gente se diverte, o tempo passa mais rápido. Já passou 1 hora, eu queria ficar mais tempo aqui conversando e aprendendo com vocês todos. Eu acho que, assim, o que eu tiro de toda a minha aprendizagem, de todas essas conversas, do que o Juan também compartilhou, do que a Ana compartilhou, é que a gente tem que sempre focar realmente aquele negócio do focar na pessoa, que a Ana começou falando sobre isso, né? Human-centric. Tudo, não existe, a pessoa fala, a organização é um conjunto de pessoas. Se você não tiver as pessoas, não tiver as pessoas bem, a organização não existe, né? Lógico, a gente vai ter sempre que fazer decisões difíceis, escolhas, mas assim, se a gente escolher sempre as pessoas, eu tenho certeza que o resultado vem e que a decisão é sempre mais acertada. Então, obrigada a todos. Juan, Ana. Le doy la palabra a Ana. Obrigada, eu estava te dando a palavra. Eu queria agradecer o convite que foi feito pelo Anderson e pela Carlota, com uma clareza deles de dizer que a gente precisa de mais mulheres nos espaços de trabalho e nos espaços de fala. E eu queria deixar uma provocação para todos nós, a gente precisa incluir mais diversidade, e aí diversidade em todos os aspectos nos nossos espaços de fala. Acho que o como a gente está fazendo já vem por um caminho que é mais próximo desse mundo do Galeano, aí, que ele diz que esse mundo está grávido desse próximo mundo, né? Mas eu queria reforçar a importância disso e a importância da posição, inclusive, de quem está hosteando o evento, né, da Simnetics, de convidar dessa forma. Foi assim que o convite me foi feito, né? A gente precisa de mais uma mulher nessa mesa. E eu achei muito legal e queria dar os parabéns por essa opção e reforçar que são tudo opções, são escolhas. A gente está sempre, o tempo inteiro, fazendo essas escolhas e nessa posição de liderança de pessoas e do olhar para as pessoas para a transformação, é isso que vai fazer a diferença. Não é outra coisa, não é esperar alguma coisa acontecer, é a decisão que a gente tomar, levar em conta o que está... Gente, se a gente ler o manifesto desse evento, todos os nossos problemas estão resolvidos. Se a gente considerar aquilo como os valores que a gente quer levar para dentro das nossas organizações, independente do setor privado, setor público, terceiro setor, prestação de serviços, enfim, acho que a gente está num bom caminho. Então, agradecer, concordar que quando a gente se diverte passa rápido, nem vi que tinha passado 1 hora, e quero encontrar com vocês depois, sempre. Juan. Bueno, que yo me quise quedar para escucharla porque la verdad quedé súper motivado, así que yo acepto la invitación a juntarnos después porque quedé con... Y podría sumar a algún par de amigos que yo sé que están acá escuchando, que les gustaría mucho estar en esa conversa, así que tomo la palabra, tomo el guante, como decimos nosotros acá en Chile. Yo agradecerles por la oportunidad y como dijo por ahí algún
artista, muy conocido por todos. Gracias totales. Muy bien. Bueno, gracias de nuevo y bueno, será hasta una próxima ocasión. Que estén muy bien. Muchas gracias a todos y todas.